Pessoal, olha, sejam todos bem-vindos. Dr. Victor entrou, a doutora Gabriela, esposa do Dr. Neemias, tem bastante gente nova aqui. Pessoal, quero agradecer, externar aqui os meus agradecimentos. Hoje eu tenho certeza que vai ser um papo assim, de grande relevância para a advocacia e também para a gente se conhecer. É de uma maneira bem simples que a gente vai tocar essa live, tá? Na maior simplicidade possível. E eu quero já pedir a todos que aperte o coraçãozinho ali, contribua com a nossa live. Estamos aqui entregando conteúdo gratuito, realmente, em prol da nossa advocacia. Então, se fizer sentido para você, eu peço que você encaminhe aí, pelo menos para 5 amigos advogadas, mande ali o aviãozinho para que isso seja constante durante a live e a gente consiga manter aí um número de pessoas, um número de alcance muito interessante para nós, impactar aí a vida dos advogados, beleza? E eu quero aqui, bom, primeiramente apresentar o meu colega, mas eu vou dar a palavra a ele. Ele é um advogado expert em direito de família, direito sucessório. Ele é do Rio de Janeiro, mais especificamente, qual a cidade especificamente aí? Belford Roxo? Nova Iguaçu, Belford Roxo. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Isso. E ele é ex-secretário. Aqui é o que? Departamento, o quê? Defensoria, secretário da Defensoria do Rio de Janeiro, isso. Por mais de 7 anos, já atuou em mais de 10.240 ações de famílias e sucessões. Imagina se o cara não tem experiência. 10.240 ações. Cara, o cara é fera, né? E ele foi ali formado na instituição, ele se dedicou a essa expertise. É uma pessoa que compõe um seleto time aí de profissionais especializados de alta performance. Hoje ele vem implementando no seu escritório ali as boas práticas do Google Ads. Para quem conhece, aí o Google Ads é uma ferramenta que tem ajudado a muitos advogados a realmente se comportar de maneira diferente dentro das redes sociais e também dentro desse mercado competitivo. Também está aí atuante na área do marketing digital. Esses dias nós estávamos juntos aí na aula do Paulo Cuenca. Você fechou com o Paulo ou não? Fechou com o Paulão? Na verdade, eu tô assistindo aqui de tabela, né, que estou investindo na minha noiva, né? Estou investindo nessas aulas e eu fico só bisbilhotando aqui e puxando para o meu lado, né? É isso aí. Eu fechei com o Paulo, né? Fechei com o Paulo aí, vamos trabalhar, depois a gente vai pegar a mentoria com ele. Então, vamos devagarzinho aqui crescendo. E está aí, atuante nas redes sociais. Então, é uma pessoa que assim, a gente tem um extremo carinho por ele. É uma pessoa que a gente conhece há pouco tempo, mas é uma pessoa que tem uma boa conversa, tem um bom conhecimento, e a gente vai trabalhando esse dia a dia com ele. Mas eu vou deixar aí a palavra para ele contar um pouco mais, para que a gente siga a nossa live. Então, doutor, a palavra está contigo, fique à vontade aí. Vou tomar minha aguinha aqui de boa. É um prazer. Eu agradeço, Marcelo, pela oportunidade, né? Expert quem fosse, esses 10 mil aí. Na verdade, até tem mais, né? Eu tenho 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos de defensoria, né? Comecei como estagiário e, graças a Deus, aí eu continuei a jornada lá, fui convidado para servir como secretário lá dos defensores, sempre atuando na parte de família, na área civil, e fui tomando gosto, né, por essa seara, né, em meio àquele, às vezes, aquele tumulto que é a defensoria, né, quem trabalha, quem já passou por lá sabe como é que é, né, fui galgando os meus passos ali. E aí, de 3 anos, um pouquinho mais para cá, né, quando eu peguei a ordem, eu falei, caramba, eu vou ter que enfrentar agora, né, será? Me escondi um pouco, fugi um pouco, né, porque a tendência, às vezes, é a gente querer se acomodar, tá quentinho aqui, tá confortável aqui, né, e aí eu, fazendo uma das mentorias, você sabe mais do que eu, que a gente está sempre estudando, se atualizando, buscando alguém acima da gente para poder dar um puxão de orelha, para mostrar o caminho que a gente tem que andar, né, nessa seara. E eu tive outro mentor também voltado na parte de mentoria, voltado para a advocacia, que, pô, falou, cara, você tá enterrando o teu talento aí e não tá trazendo, não tá multiplicando, né? E ele falou, me deu uma bronca e falou, cara, você não tá nas redes sociais, você não tá no Google Ads, você é novo. E eu já, tipo assim, não, eu tô velho, que não sei. Tá velho o quê, cara? 29 anos, pô. Aí eu tô com a mentalidade tá toda errada, né? E a gente vê que muita coisa é mentalidade, né? Eu acho que, pô, Marcelão fez um curso ali, eu vi que você pegou um certificado de hipnose, não é?
Acho que essa Isso, parte fiz de um curso de mentalidade formação. fez o curso de formação, não Isso. foi? E Formação acho de que quando a gente... hipnoterapeuta. Aí eu carrego comigo duas pulseiras que é a minha vida, né? A pulseira do advogado da IX, né? Professor Cristiano, 10x, tá Cristiano, aqui, grande. professor das Cristiano, e a Omni, né? Que é a minha formação de hipnoterapeuta. Então eu transformo vidas e vocês vão entender por que quando a gente trabalhar essa live, tem tudo a ver, conhecer um pouco da mente, de como a mente funciona, né? E isso também traz ali grandes recursos, um investimento de realmente de peso, mas valeu cada centavo investido. E eu já convido, pessoal, todo dia, 6h58, eu estou participando dessa live, que quem é o comandante do navio é o Maico Arruda, às 6h58 no Instagram dele. Cara, vá até lá, você não vai se arrepender. Eu mando convite para todo mundo, todos os dias de Manda, manhã, você deve receber, recebo. né? Eu já assisti algumas vezes, quando coincide ali, eu tenho assistido algumas vezes. É bem Interessante bacana. mesmo, bem bacana. E essa questão de mentalidade, né, Marcelo? E aí, essa mentalidade me puxou, inclusive, para regularizar minha situação, né? E aí eu Sim, já fazia o 10x, assisti umas lives suas, né? Até apareceu o Cristiano lá, dando uma de monitor ali, coordenando, né, e tal, e eu achei bacana, eu falei, cara, tem que procurar alguém especialista. E você fez aquilo que a gente como mentorado tem recebido a instrução, cara, niche o seu trabalho, não se preocupa com as outras coisas, se você nichar, hoje as pessoas procuram um trabalho nichado, né? sim. Não só, você tem a pós-graduação, você é especialista, você trabalha com o quê? Como que é a sua área? E aí isso que você pratica e que me chamou a atenção foi a questão de contador para advogados, né? Eu falei, caramba, eu pesquisei vários contadores, eu tenho vários contadores amigos meus, mas quando falou a questão contador de advogado e quando você se apresentava e mostrava tudo pra gente, eu ficava olhando e falei assim, caramba, ele tá falando, ele entende a minha dor. Falei, pô, Sim. cara, como até pode ter outros também, mas esse aqui entende a minha dor. Então, eu chegar e conversar, eu tirar minha dúvida com ele, ele vai falar, cara, ele me entende, porque ele já passou pelo que eu passei, às vezes passa por alguma coisa que a classe passa, eu falei, cara, não tem como. E aí eu cliquei lá, eu procurando o zap do Marcelo, eu falei, cara, não encontro o Marcelo em nenhum lugar, cara, que gatilho é esse, que eu tô aqui correndo atrás dele, não tem WhatsApp, eu ligando pros meus amigos, eu falei, cara, não consigo, que gatilho é esse? Que, pô, geralmente você clica ali na bio, eu falei, pô, tu clica na bio, tu cai pra alguma chamada ali, eu falei, não, só cai pra live, eu já vi essa live 3, 4 vezes, eu quero o WhatsApp dele, né? Aí, ou seja, não estou assistindo a live completa, eu fico ali assistindo, aí tu faz alguma coisa, perde o momento do zap, eu falei, caramba, não é possível. Mas eu tenho um colega meu, eu nem sei se ele tá. Esse foi o que eu esqueci de divulgar aqui, o Diegão Macedo. Amor, depois se tu puder dar um convite, Diegão Macedo, assistir uma live tua, conversando com ele, ele falou, cara, já vi também, pô, sensacional. Tô com o WhatsApp dele aqui, eu falei, mentira. Falei, cara, manda pra mim o WhatsApp dele, pelo amor de Deus, que, pô, eu quero regularizar minha situação. Porque quando eu comecei o Google Ads, eu tive uma mudança, uma transformação tremenda. Eu saí daquela minha zona de conforto, que eu pingava um certinho da defensoria para ter um volume de renda absurdo. Eu falei, cara, vai dar problema, a Receita vai me dar uma cacetada aqui, porque eu tô recebendo no CPF. Sim. E aí eu fiquei correndo mais atrás ainda. Marcelo, cadê o Marcelo, cara? Falei, eu vou ter que pegar um carro aqui atrás do Marcelo. Vou ter que... Só advogado. Aí, ó. Viu? Só bucho. Pô, tá só certo. Bucho. O cara nível Brasil, o cara tem que filtrar. Cara, se deixar o WhatsApp pepino ali... Não, só pepino, mas vamos resolver. Cara. Eu fico muito feliz com a tua fala, sabia, Neemias? Eu gostei, assim, me identifiquei muito com a tua pessoa, e aí, de fato, é exatamente isso. Eu tenho um certo nicho que eu atraio as pessoas que eu quero. Desde o início foi assim, né? Eu sempre me propus a não abrir muito o leque para trabalhar, né? Eu falei assim, não, eu quero realmente pessoas que estejam, de fato, engajadas com o nosso dia a dia, que estejam comprometidas com o sucesso, porque é essa pessoa que eu quero do meu lado. Primeiro, por vários motivos, mas um dos motivos mais importantes é que a gente precisa criar uma conexão onde a gente se desafie, um desafiando o outro. Então, quando a gente tem um propósito nas redes sociais, é muito fácil você vir, pelo menos para mim,
num primeiro momento, foi muito difícil. Mas depois que eu peguei o fio da meada, se tornou fácil. Mas é muito difícil você manter isso. Então, assim, primeiro eu gostaria de pedir a permissão para contar uma história bem rapidinha sobre a minha pessoa, que eu acabei também não me apresentando para a sua audiência. Mas, assim, eu me chamo Marcelo Gomide, eu sou contador já há mais ou menos 15 anos, também sou advogado 6, para estou entrando no 7º ano de advocacia. Atuo no direito tributário, atuo no direito do trabalho, processo de trabalho. Ou seja, eu faço uma junção, uma conexão com a minha realidade como contador. Né? E durante essa passagem a gente vem construindo trabalhos em cima de trabalhos, e chegou um dado momento que começou a me bater uma determinada inquietude, porque eu fazia a minha gestão do meu trabalho, da minha forma de vivenciar, mas eu não me sentia feliz. É como se realmente alguma coisa faltava no meu dia a dia e que realmente não fazia muito sentido. E eu vim a descobrir isso, que o meu propósito era realmente ajudar a transformar as pessoas, e realmente escrever um legado, e as pessoas, em primeiro lugar, é a minha família, né? Então, sejam meus filhos, minha esposa, é escrever um legado para que eles possam continuar. Quem conhece um pouco das minhas redes sociais, vai verificar lá a minha história, da onde eu vim, para onde eu quero chegar, os perrengues que eu passei, entre eles da advocacia, como contador, fiquei lá 1 ano batendo cabeça, sofrendo, pagando tributos, e eu falava, pô, e aquilo me deixava puto da vida, que eu falava, caramba, meu, eu como contador tô passando por isso, meu, e aí eu não admitia, eu ficava, e cada vez que eu ficava nervoso, mais eu não fazia nada, né, absolutamente nada. E aí, realmente eu precisava amadurecer quanto profissional para entender toda aquela dinâmica. E quando isso aconteceu, realmente foi uma mudança de chave. E aí eu comecei a perceber que, opa, peraí, não posso trabalhar dessa forma. Eu tenho 2 profissões, né? Então, poxa vida, não faz sentido eu não dar atenção para isso. E aí comecei a trabalhar, meu primeiro cliente de advocacia veio em 2017, em junho de 2017, foi o Dr. Fernando, daí depois eu comecei a me especializar no nicho, mas na verdade tudo aconteceu em 2019, em abril de 2019, quando eu participei do Advogado 10X, numa imersão ali no Expo Norte, em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? E ali, através de vários conhecimentos, palestras, outros mentores, realmente foi uma mudança de chave. E eu me lembro que eu estava sentado num banco, numa cadeira, e eu olhei para um lado, tinha, sei lá, 70 advogados de um lado e 70 onde eu estava, né? Eu olhei para um lado e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, realmente, eu estava realmente naquela inquietude. E um determinado palestrante, eu acho que inclusive é do Rio, é um profissional que é juiz, acho que ele é juiz da Vara do Trabalho no Rio de Janeiro mesmo, na capital. E ele veio falar sobre direito do trabalho, processo de trabalho, e ele começou a dar algumas dicas de gestões, e quando ele falou um exemplo assim, ó, advogado pode ser ajudado por conciliador, mediador, não sei o quê, e quando eu dei por si, eu falei assim, caramba, meu, eu sou contador, poxa, eu sou advogado, e aí veio contador dos advogados, e advogados contadores. Cara, e aquilo caiu como uma luva, né, e ali eu comecei a trabalhar. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando, procurando evoluir o nosso atendimento junto aos nossos clientes e demonstrar para eles o que, de fato, realmente faz a diferença. E a primeira mudança foi essa, que a gente se conheceu, o Dr. Neemias, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, mas eu fazendo aqui uma contextualização sobre o tema, iniciamos o nosso trabalho nas redes sociais, demonstrando para o advogado aquela experiência que eu havia experimentado como advogado autônomo, mostrando que poderia ter a possibilidade dele fazer a transição do advogado autônomo para a sociedade unipessoal e permitindo ali a diminuição da sua carga tributária, que para quem conhece do advogado autônomo, ele tem por obrigatoriedade, por força de lei, ele tem que estar ali devidamente credenciado às 3 esferas, a federal, a municipal
Bom, e aí o Instituto do INSS, que também é federal. Então, duas esferas. Então, ele precisa ter o cadastro no município para fins de apuração do ISS. Aí já são 5% que vai ser tributado sobre o rendimento dele como advogado autônomo. Depois você tem a contribuição previdenciária, que é 20%. Tudo bem, está limitado ao teto, que é 751 com 97 centavos. Muito bem. E tem o imposto de renda, que se tem receitas acima de 4.664, você tem 27,5. Quer dizer, você soma aí a gente tem aí no mínimo 52,5, que são, nós consideramos isso, classificamos isso como uma alíquota nominal. Agora, a alíquota efetiva, quando você propõe o cálculo, ela tem em torno de 30%, que ainda é muito alta. Então, se você tiver uma receita, por exemplo, de 10 mil reais, o exemplo que eu costumo utilizar, você tem aí 3 mil que você deixa para o governo. E quando você migra para a sociedade unipessoal de advocacia, a gente tem ali uma alíquota de 4,5%, que é o anexo 4 do Simples Nacional, e aí você tem várias vantagens, né? E aí essas vantagens eu certamente passei isso para o doutor Neemias, e aí vem a primeira pergunta, né? E aí o que te fez constituir uma sociedade unipessoal de advocacia, doutor? Diz aí. Eu acho que podem ter mais de uma, né? Mas eu acho que o mais relevante é a questão da redução, né? Se comparado hoje, pessoa física aí, autônomo, aquelas continhas suas lá nas lives me deixaram nervoso, né? Eu fiquei, caramba, se tiver que pagar tudo isso aí, o negócio vai ficar feio, né? Ainda mais, como eu falei, eu estava começando, né? E, na verdade, o que eu achei interessante no atendimento foi quase uma entrevista de emprego, né? Pô, tô indo lá para contratar um serviço, quando eu cheguei, entrevista de emprego. O Marcelão estava lá, não, vamos cá, aqui é a mesa, me diz aí quais são os seus projetos, o teu sonho, no que você já trabalha. E, na verdade, a gente sabe, a tributação, a alíquota que é a proposta, né, a solução, né, que foi criada, né, que foi criada ou que foi exposta pelo Marcelão. Falo Marcelão porque eu já considero um amigo, né? É um amigo. Né? Você vai fazer uma consulta com ele de 1 hora, se deixar, fica 2h30 conversando ali, rindo, né? Falando de trabalho, enfim. E eu acho que a sensação foi isso. Na verdade, eu botei as cartas na mesa, né? Expliquei para o Marcelo a minha situação, jovem na advocacia, né? Já tinha experiência, mas assim, entrando com um escritório, com aquela parte de gestão, e o Marcelo falou, não, estou contigo. Na verdade, eu gosto realmente de fazer esse filtro, eu quero ver quem está comigo, não é só o teu dinheiro, ou seja, não estou interessado no teu dinheiro, que é uma parceria. Então, o Marcelão é um parceiro aqui dentro do escritório aqui do Neemias, né? Neemias Pena Advocacia. Hoje, na verdade, e aquilo, já adiantando, né, para quem acha, é uma despesa. Hoje eu acho que muita gente segura achando que é uma despesa. Para mim é um custo. Né? O que é um custo? Pode estar errado para o termo da contabilidade, né? Marcelo, é um investimento. Pablo, Marcelo, ou seja, o que é o custo? É aquilo que sai hoje, mas que eu olho para ele com retorno. Então, para mim, é um investimento, um tremendo investimento. Se comparado com a alíquota, eu acho que bate quase 29%, 27%, não é? O Marcelo vai saber melhor. 30%, 30% é a alíquota efetiva, né? Se você realmente fizer o que o governo propõe da forma correta, você vai deixar 30% ali dos seus rendimentos. Como advogado autônomo. Né? Não tem como, você não tem como sair dessa. Isso é uma matemática, não sou eu que estou falando. Isso qualquer contador pode realmente falar a respeito disso. Claro, a expertise que eu tenho, que eu adquiri, foi justamente por eu ter formado as duas profissões. Isso me permite conhecer os dois lados, né? Então, isso me trouxe realmente um grande diferencial no mercado. Né? Eu tenho uma marca encaminhada, patenteada, né, que é Contador dos Advogados. Então, a gente tem esse símbolo que eu trabalho, está patenteado. Por quê? Porque realmente é algo que cresceu, deu uma proporção. Veio a pandemia, trouxe também ali um aumento no número de clientes dentro do escritório. Não foi inevitável, né, isso acontecer, mas graças a Deus aconteceu, e pessoas que estão realmente procurando se engajar, realmente querer fazer diferente, escrever uma história diferente. E é essas pessoas que eu quero estar do lado. Né? A gente tem aquela mentalidade que nós somos a soma das 5 pessoas que convivemos. Né?
Então eu quero conviver com os melhores dos melhores, quero me desafiar para justamente eu aprender, ainda que isso possa ser considerado para mim o bobo da corte, para mim está tudo bem. Não tem problema, estou com 50 anos, para mim está tudo bem. E o importante é o seguinte, eu vou aprender, vou aplicar e vou escrever meu legado. Né? O professor Cristiano está aí. Ontem eu fiz a live com o professor Cristiano é especialista na parte de recursos, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele atua muito na parte ali de sustentação oral. Quem teve a oportunidade, o privilégio de assistir ele fazendo a sustentação, é coisa de maluco, cara, é sensacional, realmente parece aquele filme, o Suits, sabe, ali do Netflix, cara, é um negócio show de bola, cara, eu piro com isso daí, eu acho legal. Mas, pessoal, assim, quando nós falamos de tributação, como o doutor bem colocou, veja, a sociedade unipessoal, quando você entende que você está num local como advogado autônomo, e que você, como advogado autônomo, fosse cumprir ali todos os preceitos de lei, você certamente pagaria 30% de imposto sobre tudo aquilo que você auferiu. Você não teria escapatória. Isso é o que a norma diz. Fazer contabilidade da pessoa física é muito difícil. Então, muitos advogados deixam para lá. Então, o que teria que ser simples acaba se tornando complicado. E ali o que acontece? Quando você conhece a tributação da pessoa jurídica, a primeira coisa que vem em mente é, puxa, vou ter que pagar um contador, vou ter que pagar isso, vou gastar com aquilo, vou gastar com aquilo. Só que quando você sabe o que você está sujeito e qual realmente o pepino que você poderia ter, você percebe que mesmo você tendo uma pessoa jurídica, primeiro que você vai se formalizar. Então as pessoas vão ter mais confiança porque está lidando com uma pessoa jurídica. Segundo, que você vai reduzir a sua carga tributária. Então, imagine que todos aqueles impostos que você paga em separado, você vai pagar ali efetivamente numa única guia, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e vai ali te proporcionar 4,5%. Ou seja, do imposto federal e do imposto municipal. E aí sobra a parte previdenciária. A parte previdenciária é um auxílio que você faz para si próprio, para custeio da sua aposentadoria. E aqui no escritório a gente se utiliza de uma outra ferramenta, que é a retirada da Prolabore com um valor mínimo, ou seja, um salário mínimo. Para quê? Para tributar o menos possível, para que a gente possa ter um spread, ou seja, ter uma quantia apurada mês a mês, que se busca lucros, para que a gente possa partilhar esses lucros dentro do que a lei permite, para fins de quê? Ofertar o valor da pessoa jurídica do advogado ali, a sociedade unipessoal, encaminhar o dinheiro para ele, para a conta física dele, sem que ele precise pagar impostos disso. Ou seja, quem permite isso? A própria norma. Então, se você pegar a legislação do imposto de renda previdenciário, você vai ver que lucros é isento ali de imposto de renda e INSS. E faz sentido, porque senão haveria uma tributação, uma bitributação. Porque você já está pagando o imposto de renda lá, como se diz, no DAS, que é 0,84. Você já está pagando menos de 1%, mas está pagando. Você já está pagando o ISS também, que é 2% dentro do DAS. E você está fazendo a retirada de Prolabore, você também está pagando 11%. Então, você fazer novamente, você passa a ter uma bitributação. E por isso dá isenção. Mas isso se utiliza de uma técnica. E essa técnica tem que ter ali ferrenho. Débito e crédito. Então, olha, eu faturei 10, cara, eu não posso gastar 20. Né? Então, o advogado ele tem que ter ciência que ele tem em mãos um negócio. Ele não tem ali um escritório para dizer para outrem, olha, eu tenho um escritório de advocacia. Não, eu tenho porque é um negócio que eu quero crescer, eu quero realmente fazer história com a minha advocacia. E para isso eu atuo dessa maneira. Isso é muito importante, mas muito importante. Então esse é o primeiro passo que atrai ali o advogado, e eu vejo que a história do Dr. Neemias foi nesse sentido. Essa saída é genial, Marcelão. Essa saída sua é genial. Porque é um medo nosso, né? Sim, essa questão medo meu também, né? Quando falou da questão do lucro, né? Da participação de lucro, eu falei, caramba, tá aí.
solução. O advogado deu a solução. Eu falei, o que eu ia fazer? Fora a orientação, né? Da parte desse controle que a gente tem que ter, né? Hoje, tudo que entra aqui, eu fico brigando com a minha noiva para ficar de olho, porque a mania de passar o cartão pessoa física, tem a cartão pessoa jurídica, né? Fora toda a orientação e assessoria que o advogado tem tido da parte do escritório, né? Do escritório de contabilidade aí de sua pessoa. Eu acho que isso colabora muito. Até para quem está começando, acho que para quem está começando a advocacia, às vezes não entende pouco de tributação, fica perdido, né? Essa é a hora, né? Diferente daquela época, que na verdade a gente escuta muita coisa ainda de uns colegas da antiga que não, cara, ó, só trabalha com dinheiro, que não sei o quê. Blá, blá. Hoje é difícil trabalhar só com dinheiro, né? Hoje tem, ainda mais com esse Pix aí, o famoso Pix aí que o pessoal está achando que é legal, mas a Receita Federal está só olhando. Então, a Receita você pega. sabe mais do que eu. Eu tava quase assistindo, eu comecei a assistir um pouco daquela live lá que pegou o pessoal em aonde? Minas Gerais? Onde foi? Belo Horizonte, ali, Belo Horizonte não, Triângulo Mineiro, Uberlândia, só coloca aí, né? No Google aí, coloca no Google lá, fiscalização. Foram quantos milhões? 4 milhões? 8 milhões e 800 mil, 40 advogados em Uberlândia. Fora o restante. Fora o restante. Quer dizer, fez com que a OAB adotasse uma medida emergencial. O presidente ali da comissão, da Ordem dos Advogados, veio a público pedir, implorar para os advogados que eles não fizessem isso, porque mancha a imagem da advocacia. Não, e chama atenção para aquela região, né? Ou seja, a Receita vai ficar... Não, e outra, isso acontece em todas as regiões. Só que, veja, você já viu algum advogado dizendo assim, ó, cai na malha fina? Não vai ouvir. Ele não vai dizer, entendeu? Então, um monte. Eu não vou citar nomes aqui, questão de ética. A gente tem, cara. Entendeu? Tem. E, infelizmente, é assim. Às vezes as pessoas fazem porque não sabem. Porque não sabem. Porque não têm noção. Até sabem, às vezes. Não são 100% ingênuos. Até sabem. Mas não sabem a gravidade. Acha que aquilo é normal. E quando vem a bucha, fala, pô, mas é tudo isso? É, tudo isso. Então, assim, a gente percebe que você tem meios de contabilizar isso através desse planejamento tributário, que a gente intitula isso no direito tributário como o Instituto da Elisão. Quem é tributarista sabe do que eu estou dizendo, ao invés do Instituto da Evasão. A evasão é a pura sonegação, é a omissão de receitas. E é o que a gente vê, isso é cultural. Então, com a sociedade no pessoal, você tem algumas vantagens. Primeiro, tributar a redução da sua carga tributária para 4,5%. Ali a formalização com a retirada de prolabore, porque isso vai ser o bem que você vai tributar na sua declaração de imposto de renda. Hoje mesmo, nós fizemos uma declaração de um colega que já tem mais ou menos um ano e 8 meses conosco aqui. Então, ele declarou 13.200 de renda tributável, 1.400 e alguma coisa da Previdência Social, que corresponde aos 11%. Ele declarou ali a parte que ele recebeu de sucumbência, né, umas que ele trabalha na área previdenciária, teve bastante RPV, então ele já, porque é retido, ele levou à disposição os cálculos, demonstrou que foi retido os valores, e depois ele veio fazendo contabilidade conosco, conseguimos apurar, ele não antecipava nada no mês, ele segurava porque ele tem uma outra renda, ele acabou se segurando com isso, e automaticamente ele teve um lucro lá de mais de 100 mil reais. E a gente distribuiu, achamos por vontade própria, distribuir parte desse valor, então nós distribuímos 65% desse valor, tá? Para não deixar também a pessoa jurídica descoberta, e isso automaticamente isento de imposto de renda, tá? E de INSS. Só que tem um detalhe. Isso nós já fizemos uma declaração de imposto de renda e já estamos prontos com balanço para registrar na OAB. Porque a validade pública é o registro na OAB. Então tem que se fazer, porque lá na OAB vai ter um contador, tem a contadoria, que vai verificar. E se tiver alguma coisa de errada, ela é o órgão responsável por isso. Mas tem que estar registrado na OAB? Tem que estar registrado na OAB. Não tenha dúvida. E aí ele falou, poxa, Marcelo, graças a Deus eu lhe conheci. E a gente fica imensamente grato. Isso não me faz melhor do que os outros. Não.
mas a gente sabe que a gente está conseguindo transformar ali a vida do seu próximo, né? E isso realmente faz muito sentido para a gente, muito sentido. Então, é nesse dia a dia que a gente vai colocando, vai mostrando, ó, essa vantagem, a distribuição dos lucros, honorário de sucumbência. Quem trabalha na área que não tem ali muito contato com a área federal, que tem a retenção, tem lá os seus ganhos de sucumbência, normalmente você vai tributar onde? Na declaração, ou melhor, primeiro você vai tributar, se for com pessoa jurídica, cumpre a pessoa jurídica fazer o RPA. E aí ele vai reter imposto municipal, contribuição previdenciária e imposto de renda. Dependendo do valor, você tem 52,5% de alíquota nominal e efetiva ali, no mínimo 30%. Quer dizer, isso. Já ganhei uma ação, mas deixei 30% para o governo. Pô, esse é um bom sócio, né? Um bom sócio. Quer dizer, você fala, caraca, meu, trabalho para dar dinheiro para ele? Não, vou dar dinheiro para minha família, pô. Às vezes já tá cheio de sócio aí que já distribui 30%, né? Então, pô, e trintão ainda, trintão, você fala, não tem condição. Não tem condição, né? Enfim, e aí, automaticamente a gente para pensar e fala, não, pô, preciso fazer um planejamento tributário para justamente não acontecer isso. Então, aí vem um salário de sucumbência e fala, não, pô, eu vou tributar como advogado autônomo. Putz, aí você tem que fazer o carnê-leão. Aí ele não faz, já incorre numa irregularidade. Aí ele vai na declaração de imposto de renda e coloca lá que ele recebeu X valor. Aí na hora que ele olha o resultado lá na parte inferior do lado esquerdo, lá que é o valor a pagar, no simplificado, ou na completa, ele se assusta, não vou declarar não. E ele não declara, e deixa rodar. Ou ele cria lá coisas. E uma pergunta em cima disso, eu até fiz essa pergunta, mas às vezes para os colegas, que tem bastante colega advogado, né? Sim, aquela questão do custo, na verdade, a alíquota de 4,5%, ela vai incidir em cima dos meus honorários ou tem aquele cálculo, por exemplo, eu tive custo com a luz, tem custo, como que funciona? Tem custo com saída de despesa administrativa, como que funciona? Não. O custo é faturamento, né? A base de cálculo é o faturamento. Então imagine que tudo que você faturar durante o mês, através da emissão da nota fiscal, esse valor é levado à disposição da tributação e lá aplica-se ali a alíquota de 4,5% na primeira faixa, que é a faixa que vai de 0 a 180 mil anual. E ali você tem todos os impostos no âmbito federal e municipal. Então você já tem imposto de renda, ali, pessoa jurídica, você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, então, ou seja, já está pagando imposto sobre o lucro, tá vendo? Você tem o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais. E você tem o ISS, que é ali um imposto municipal de 5%. Quer dizer, então você já está cumprindo com a tua obrigação perante a União. E a União, o que ela vai fazer? Ela arrecada esse valor e distribui aquela parte que corresponde ali ao, como eu posso dizer, ao município, né? A parcela, a fatia do município. E quando você paga isso, você não precisa pagar mais nada a respeito disso. E aí, automaticamente, essa sua pessoa jurídica vai te dar um pagamento a título de prolabore. Então, é esse que você vai levar lá para a tua tributação para o imposto de renda. Nós vamos fazer uma aula agora, dia 24, depois eu vou falar para vocês com ênfase nisso. Então, eu já digo aí, já convido o pessoal, não perca, porque eu vou trabalhar com tela no Zoom e vou mostrar eu fazendo a declaração de imposto de renda e eu te juro, vocês vão se surpreender com os resultados. Você vai falar, caraca, é isso? É isso. E é bem simples, coisas que vocês já viram, mas talvez não tenha caído a ficha. Na hora que eu mostrar, você vai falar, não acredito, é isso? Eu vou validar aquilo que vocês já sabiam. De forma simples mesmo, tá? Descomplicando mesmo. Então, qual que é a ideia aí? A ideia é que quando você tributa pela pessoa jurídica, você já cumpriu com o teu compromisso. O que sobra, aí sim, você vai fazer o que nós chamamos de débito e crédito. Normalmente, eu falo o seguinte para os meus clientes. Eu falo, olha, pega uma folha de sulfite. Esse é o exemplo que eu dou, não sei se eu dei para o doutor Neemias na nossa entrevista, mas é isso que eu dou. De um lado, eu tenho todas as minhas receitas e aquele dinheiro no banco. Tá? Tudo aquilo que eu tenho de direito a receber, e aqui eu tenho tudo que eu tenho a pagar como obrigação e como despesas. Ao final, o que a gente pretende, o que a gente persegue,
se chama lucros, tá? É isso que a gente vai perseguir. A OAB diz o seguinte, você tem uma empresa que é sui generis. Desculpa, com todo respeito, sou advogado, mas não compartilho com isso, porque eu preciso colocar comida dentro da minha casa. Eu preciso pagar as melhores escolas com meus filhos, porque eu não tive isso e é um objetivo meu. Eu preciso deixar o legado para ele a título de educação. Eu preciso promover a minha família. E de que maneira que eu faço isso? Trabalhando. Agora, dizer para mim que o meu negócio de advocacia não gera lucros, vai me desculpar. Lógico que gera. Então, há uma conduta muito... a forma que é colocada, que dá a impressão, eu sei que a OAB não é isso que ela quer dizer, mas a tradição te leva a isso, como se a advocacia fosse um órgão do além. Não é além não, é empresa como qualquer outra. Só que a OAB compartilha de uma atividade que é sui generis. E aí isso faz muito sentido para várias coisas que a gente vivencia na experiência. E eu vou dizer uma de um tributo municipal, que é uma taxa de fiscalização de estabelecimento, que é que a gente chama de taxa de poder de polícia, que eles te utilizam para fiscalizar você. Existem estados que dão isenção para empresas que são microempresas e empresas de pequeno porte. A gente não se enquadra nisso, porque a gente tem o status de demais. Só que tem um detalhe. A gente, subsidiariamente, aplica-se a Lei Complementar 123 de 2006, aí complementado com as atualizações, a última 147, que trata da sociedade de 2014, o que ela diz? Ela diz que a gente está inserido no Simples Nacional. Então, se a gente está inserido no Simples Nacional, e lá na prefeitura falou que a gente tem isenção, não vai pagar. E acabou. E a gente vai entrar lá com a nossa fundamentação legal, nós somos advogados, vamos entrar com a nossa fundamentação legal e pronto. Por isso que faz a minha diferença, muitas vezes, comparado a outros advogados, ou outros contadores. Por quê? Porque a gente tem essa expertise. A gente olha e fala, isso aqui dá para abrir precedente. E, por exemplo, o Dr. Douglas, que é um cliente nosso também de Minas Gerais, de Betim, ele que propôs isso, ele falou, eu falei para ele, doutor, é excelentíssimo, sabe por quê? Você vai abrir precedente para toda a classe de advocacia. Então, se o doutor demonstrar que a fundamentação legal cumpre, porque ele está no Simples Nacional, e conseguir defender a tese que é isento, toda a classe não vai pagar. Percebe? Por quê? Por força de lei. Percebe como é importante essa troca de informações? E isso, claro, você não vai encontrar com um contador que não atua. Não vai. E uma visão, é por isso que é a diferença, aquela dor nossa, tipo, uma visão de um advogado que é o contador dos advogados, né? Sim. Então, pessoal, sabe, assim, a gente nesses bate-papo hoje, você vê um bate-papo descontraído, né? De uma maneira bem simples, tratando de uma maneira simples a situação. Então, ele traz essa proposta. Mas a gente tem que pensar também que não é só abrir uma sociedade unipessoal de advocacia, ou individual, que é o nome jurídico de advocacia. E a gente tem muito mais que isso, e aí eu quero uma outra pergunta que eu tomei nota aqui, o que te levou a constituir, quanto à tributação. Essa parte da tributação, nós estamos concluindo a fase de abertura da empresa do doutor, né? Mas já deixou claro, o doutor falou um pouco sobre essa diferença e acabou de me fazer a pergunta sobre essa questão, se a base de cálculo é todo o valor ou se abate as despesas. Então, ali só para reforçar, ratificar, a base de cálculo é o faturamento, ou seja, aquilo que foi emitido de nota fiscal. Como a gente já tem o benefício de uma redução, de uma carga tributária menor, é o que compensa aí, ao invés da gente deduzir. Então a dedução vem depois para fins de lucros, porque a gente já pagou o imposto de renda e já pagou ali a contribuição sobre o lucro. Então não há sentido a gente bitributar. Faz sentido para você, doutor? Claro, claro. Eu até fiz a pergunta porque a gente tem um pessoal... que era uma dúvida, né? É uma dúvida. É uma dúvida da categoria e ainda mais o pessoal que está começando. Né? E o pessoal que está começando fica com essa dúvida, né? Eu fiquei muito com essa dúvida. E acho que a outra pergunta era até sobre a experiência que eu tive, né? Sim, sobre a experiência, isso. Né? A experiência Como que eu tive. Essa experiência? O que você está sentindo? Isso, ó, desde o primeiro atendimento lá ao atendimento na mesa, né? Entrevista, quase uma entrevista de emprego com o Marcelão. Mas assim... E pelo Google Meet, né?
Pelo Google Meet, né? Google Meet umas 2 horas e pouco. Marcelão tá em casa, né? Marcelão em casa, escritório em casa, né? Quem pode, pode. Escritório em casa. Me recebeu na casa dele, olha só que honra. E vou contar mais, hein? Vou contar mais. Eu tive escritório por mais de 15 anos, físico. Com estrutura, secretário, caramba, 4, alarme. Caramba, aquilo me deixava, disparava alarme, eu ficava maluco. Eu ia viajar, pô, ficava maluco. Falei, meu Deus do céu. Veio a pandemia, eu já vinha trabalhando esse conceito de migrar do físico por virtual, ou seja, por digital. Eu já pensava nisso. Né? E a gente tem algumas crenças limitantes, a gente tem algumas objeções, e por isso que eu também fui fazer a formação em hipnoterapeuta, para me conhecer e também ajudar a conhecer as pessoas que lidam e estão no dia a dia comigo, né? Nessa família, não tem como ser diferente. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar. E eu vi que no escritório era uma zona, vou dizer para você, era uma zona, porque eu estava de frente para a rua, porque eu era uma casa com estacionamento e tal, estava de frente para a rua, cara, ali parecia a casa da mãe Joana, toda hora entrava um. Cara, você ficava numa situação, numa saia justa, e você precisava atender, e muitas vezes você atendia. Não tinha agendamento não? Não tinha agendamento não? Então, não tinha agendamento não? Tinha agendamento, mas por mais que você agenda, às vezes o cliente está com pressa, cliente, isso aqui. E às vezes a pessoa que está ali na frente, a secretária, ela não consegue conduzir. E também não cumpre ela fazer isso. E aí você precisa intervir, você acaba querendo atender, você tem uma proposta diferente, que é a proposta de humanizar o seu atendimento. Pô, e aquilo vai, conversa ali, conversa cai em nada, porque lá era horrível. Bom, resumindo, passou, né? Bom, e aí eu falei assim, veio a pandemia, puta, não tem jeito. 4 para 5 meses, lacrado em casa, pô, trabalhando, e aquilo que eu já tinha colocado em prática estava dando certo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar e eu vou migrar 100%. E aí eu tive uma oportunidade, eu estava procurando um espaço para morar, eu ia alugar o meu apartamento, para morar e tudo. E aí eu consegui empregar a quantia do meu apartamento, junto com uma quantia que eu tinha, e aí agora financiei o restante, e comprei, assim, com todo respeito, uma bela de uma casa. Uma bela realmente de uma casa bem grande, bem, assim, que me comporta e, assim, e me deixa confortável com os meus clientes. Eu posso receber meu cliente aqui tranquilamente, que não vai ter muitas objeções, falar, você tem um escritório de fundo de quintal? Que fundo de quintal? Pelo amor de Deus. E outra, eu atendo a nível Brasil. Eu atendo a nível Brasil. Eu estava com o Dr. Job agora há pouco, falando ele de Roraima. Eu estava conversando com a doutora Natália Gomes, que é aqui da região, DDD 19, região de Campinas. Marcelão, tua estrutura de funcionário, é tudo home office hoje? Como é que funciona? Hoje, agora, por conta novamente como se diz, do decreto, estão todos em home office. Estão todos em home office. Mas nós temos uma parte que fica em home office e temos uma parte que fica aqui. Então, nesta casa, por exemplo, tinha um salão de jogos e a gente fez do salão de jogos o nosso escritório. Então, o que a gente faz? Tem toda a estrutura, então o pessoal vem, trabalha, conversa, às vezes não vem todos os dias, mas cada qual, tudo a nossa plataforma está tudo em nuvem. Então a pessoa acessa de onde quiser. Primeiro, por conta de um cumprimento de lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, precisa estar em nuvem para assegurar ali todos os documentos. Então a gente evita o papel, a não ser para rascunho, para anotações, a gente evita ficar com papel na mesa ali com dados de clientes. Por mais seguro que a gente entenda, a gente coloca tudo em nuvem, e aí estamos aí compartilhando com alguns clientes na forma teste, essa plataforma da Microsoft para ver se isso vai se concretizar, né? Se vai facilitar a vida do advogado. Essa é a grande ideia. Uhum. Então, tem muitos advogados que me perguntam assim, Marcelo, mas na hora de eu constituir uma sociedade unipessoal, eu posso constituir a minha residência? Eu vou dizer para ele, bom, depende. O que você quer? Não, eu quero a minha residência, então faça. Porque foi uma pergunta minha. Foi uma pergunta minha no dia, né?
Oi? Foi até uma pergunta minha no dia, né? Isso, Foi justamente. até uma dúvida minha. Então isso tem que ser. Porque assim, hoje o advogado está nas redes sociais. E o que valoriza ele, e aí pegando aquele gancho da consulta, hoje toda a minha consulta de advocacia, ela é paga. Então eu tenho lá meu cartão de crédito, eu tenho lá as minhas formas de pagamento. Então quando eu vou fazer a consulta, a pessoa já me paga. E eu cobro R$ 350 e eu digo para a pessoa o seguinte, ó, se você fechar o contrato comigo, né? Se fechar o contrato comigo, o que, que eu faço? Eu abato aqui dos honorários contratuais. O doutor Neemias me falou uma coisa que, você vê, eu não esqueço, hein? Eu não esqueço. O doutor Neemias, ele faz de uma forma diferente. Ele tem o preço dele cheio, que é para atendimento presencial. E ele oportuniza ali um valor mais acessível para o atendimento online. E eu, nas minhas reuniões são gravadas. São gravadas. Então, quer dizer, o cliente sente mais segurança ainda. E a gente trabalha isso aí também. Então, assim, sabe, pessoal, a sociedade unipessoal, quando você trabalha com isso, você investe em marketing, toda aquela quantia que eu deixei de gastar, digamos assim, que eram as minhas despesas no escritório, hoje eu gasto com marketing, com empreendedorismo, com curso, com mentoria, para trazer algo de melhor para vocês. Então, assim, a gente preza muito, e aí eu acho que é isso que eu queria dizer. Eu estava falando do doutor Neemias quanto à questão da experiência. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho para a gente entrar numa nova proposta de trabalho que decorre não só da parte técnica e da questão da parte da gestão e realmente o comprometimento com o advogado. E aí me diz aí, doutor, nesse sentido, por exemplo, como foi a tua experiência? Como está sendo a tua experiência? Como está sendo o atendimento com as pessoas que está tendo contatos? Eles estão te auxiliando, estão buscando? Como está sendo? Mostra isso para nós, por favor. Bom, Marcelo, então, vamos lá. Desde o primeiro contato, né, que é feito já diretamente com a própria pessoa do Marcelão, até a equipe aí, eu não tenho o que reclamar, né? Sempre presente, né? Responde ali, pronto. Mensagem no WhatsApp, e-mail, eu fico olhando aqui, chega o tempo todo, né? Liga o tempo todo, tipo, até o próprio Marcelo, então assim, quem estiver procurando, tem que regularizar isso aí urgente para não estar perdendo 30% aí pro sócio governo aí, né? É assim, uma experiência sensacional, né? Ele está aplicando aí o livro da Camila Verne. Aqui a Disney da contabilidade, se vocês tiverem... Exatamente, Disney isso da aí. contabilidade. Da advocacia também, Da né? advocacia e da contabilidade. Também. Então, quanto atendimento, eu nem tô com ele reclamando. Eu nem sei onde que ele tá, mas tá perdido por aí. Que eu tô lendo Marcelo, ele, né? Sabe que eu não tenho que reclamar. A gente, na verdade, é um bate-papo, na verdade, é um crescimento até pro advogado, né? Não só aqui, pelo menos para mim, está sendo uma experiência, uma troca de experiência. A gente teve um mentor em comum, que é o Cristiano 10X. Então a gente troca muito estratégia de marketing, enfim. O advogado que está procurando um contador especialista, um contador especialista para advogado, vai encontrar um advogado. E um advogado que vem praticando aí as melhores das técnicas, aí, as melhores saídas aí na parte de marketing digital, na parte de mentalidade, de mindset, tá aqui sempre propondo, porque na verdade é um investimento meu e um investimento do Marcelo. O Marcelo faz um investimento aqui no advogado que tá fechando com ele. Na verdade, é uma entrevista de emprego para ver se você tem um perfil para estar nessa parceria, né? Hoje eu vejo que o Marcelo é uma parceria. Eu falo aqui com a minha noiva aqui, mano, o Marcelo já é parceiro. A gente tem aqui vários projetos, então assim, eu acho que tu levanta mesmo a moral aí da classe. Você tá vendo aí eu não sei como que são os outros, né? Mas a gente tem lá no Clube do Livro mesmo, né? Tem uma galera com a mentalidade totalmente fora da caixa, né? Então, é engraçado falar nisso, ou seja, não está falando só de um serviço de contabilidade, né? Eu acho que eu acho que as classes que são mais, que sofrem mais são a classe dos advogados e dos contadores. Porque se você virar a esquina e perguntar, o pessoal vai meter malha no contador e no advogado, né? O contador manda a gente fazer uma coisa e a gente fica com dúvida. O advogado pede pra gente falar alguma coisa, a gente fica com... Agora, o médico pode ser o mais novinho ali, sem um fio de barba, o cara fala assim, toma um remédio tal, você toma. Agora, o advogado
E o contador a gente sofre aí, né? Então, assim, cara, você tem que levantar a bola. É só uma duvidazinha, é só uma dúvida só uma dúvida. Que dúvida, meu? É só uma dúvida. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? A gente tem que mudar daí. Assim, eu digo por mim que eu nunca cobrei consulta, né, durante esses meus anos aí de início. Esse ano de 2021, eu não atendo ninguém sem consulta, né? Mas você fez muito bem. E eu tenho já na minha mente aquele cálculozinho, ó, 4,5%, não sei o quê. Pum, então toda vez que eu já... cálculo por dentro, fazer o cálculo por dentro, cobrar um imposto. Quanto eu quero para o meu bolso? Quanto que eu quero para o meu bolso? Não precisa ter medo, não. No início é meio difícil, mas você passou aquela arrebentação, aí a coisa flui. Mas no início não pode. Se você acredita nos seus sonhos, vá para frente. Isso é muito importante, porque assim, aqui, quando o Neemias, o doutor diz isso, que a gente escolhe a dedo, porque assim, o meu sucesso é o sucesso do advogado. Então assim, se ele realmente está confortável, ele está realmente sendo assessorado, ele tem todo o atendimento, ele tem uma jornada, vai ser assim muito viável para ele que ele me recomende, que ele me traga serviços, enfim, mas isso é fruto do que? Do meu trabalho, do trabalho da minha equipe. E a gente tem que levar isso a sério, porque como a empresa dele é um negócio, a minha também é um negócio. Então eu sei que eu vou cobrar dele e ele não vai se chatear comigo, ele não vai se aborrecer comigo, porque ele fala, pô, mas esse cara quer meu bem, esse cara tá me chamando a atenção, mas é por conta disso, daquilo, porque ele tá participando disso, ele faz mentoria, eu gasto aqui com mentoria 20 mil reais. E aí o que acontece? Não é, para quê? Para poder estar aqui e falar algo com propriedade. Não é para falar por falar. Quando a gente fala do contrato, você vê, a nossa história começou em 2019 efetivamente, mas quando a gente começou a atender clientes, a gente só falava em redução de carga tributária, em vantagens e vantagens. E aí começou a abrir, vários clientes começaram a abrir a sociedade conosco. Daqui a pouco a gente se deparou com uma situação nova que é, os clientes não estão conseguindo andar. Cara, os clientes não estão conseguindo andar. Os clientes não estão conseguindo andar. Aí eu falei, caramba, isso está me preocupando. Isso está me preocupando. E aí eu falei, peraí, eu preciso tomar uma medida. Se o meu propósito é transformar as vidas dos advogados, cara, cumpre a mim ter essa responsabilidade. Então eu falei, caramba, eu vou criar no meu contrato uma cláusula que eu ofereço para os advogados por 90 dias, consultoria gratuita e assessoria gratuita. Porque é para pegar na mão mesmo e falar para ele, vamos caminhar. Né? Muitos advogados falam assim, Marcelo, hoje eu abri meu CNPJ, saiu o número da minha inscrição da OAB, o que eu faço? Peticiona nos autos de todos os processos que você tem, que você patrocina como advogado autônomo. Mas como assim? Requeira para o juiz, está no estatuto, está no regulamento, requeira para o juiz que todas as publicações sejam feitas em nome da Sociedade Universal de Advocacia. Inclusive, qualquer pagamento a título de honorário de sucumbência ou qualquer outra, seja feito em nome da pessoa jurídica, através da conta a ser indicada por ela, conta, claro, jurídica, não precisa nem dizer, né? Conta jurídica. E aí, isso são informações que muitos advogados, muitos contadores não sabem, porque não militam na área. E a gente sabe como funciona. Marcelo, me diga uma coisa, e a nota fiscal? Eu vou emitir uma nota fiscal de sucumbência. Para quem que eu vou emitir? Vai emitir para o teu cliente. Mas ele não tem nada a ver com a situação. Mas essa é a operação. Ah, pô, bacana. Então é assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. É o que está na letra da lei, a gente vai cumprir. Então, a gente percebeu que muitos advogados estavam batendo cabeça. E a gente sabe que a realidade da advocacia, ela não é fácil. Ela não é fácil. Principalmente para quem sobrevive só da advocacia. Não é fácil. Então tem muita gente batendo cabeça. E ali a gente precisa ter responsabilidade com ele e mostrar o caminho para ele, que algo que nós aprendemos, que a gente vivenciou com outros colegas, a gente vai trocando experiência, e se a pessoa está engajada de fato, ela vai ouvir e ela vai pôr em prática. A partir do momento que ela faz isso, o que ela tem como retorno? Uma majoração, as coisas começam a melhorar na vida dela. E ela começa, opa, peraí, isso aí está fazendo sentido para mim. E foi essa descoberta que nós fizemos. E aí, beleza, começamos a passar, chegou no final, mais ou menos outubro de 2020,
eu com várias entrevistas, pandemia, faz entrevista, eu começo a verificar que muitos advogados, mas muitos advogados, tinham uma crença limitante muito grande. Tudo que ia fazer levava ali com um ar assim de negatividade. Eu falo, caramba, como se ele não fosse capaz. Mas ele é capaz porque ele é advogado. Pelo amor de Deus. Ele é advogado, então ele é muito capaz para isso. Então, diante disso, eu falei, peraí, eu preciso pensar em alguma coisa diferente. Porque a gente precisa continuar transformando a vida dos advogados. E aí foi quando nasceu, ou dessa necessidade, o Clube do Livro. Por quê? A gente conversava com vários advogados e batia. E olha, eu vou dizer uma coisa, nós temos lá no grupo de WhatsApp em torno de 170 pessoas. Desses 170 pessoas, se 10% tiver engajado, é muito. Percebe? A gente não está preocupado com a quantidade, a gente não está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a consequência do nosso trabalho. O dinheiro é uma consequência daquilo que a gente está fazendo. E vai dar certo, desde que você seja constante, que você siga ali aquela receita do bolo. Eu dei esse exemplo pro Neemias. É uma receita de um bolo bem simples, de chocolate, simples, o mais simples possível. Então você tem os ingredientes, a forma de preparo. Se você se dedicar de forma regular, o bolo, cada dia mais, ele sai mais perfeito, mais em conformidade, mais vistoso, mais pomposo. Enfim, isso é um aprendizado, é uma evolução todos os dias. E automaticamente a gente percebeu que o advogado precisava fazer o quê? Desenvolver habilidades a qual você está desenvolvendo. Com o Google Ads, porque, poxa, não dá mais para esperar o advogado, o cliente ali tomar um café no seu escritório, você ter lá no Express. Se fosse para dar uma dica aqui para os advogados que estão começando ou que querem sentar na mesa aí com o poderoso chefão Marcelão, gente, Google Ads é um absurdo. E se vocês querem um depoimento, eu vou dar um depoimento de quem nunca fez Google Ads, de quem começou aqui do nada e de quem começou tem 2 meses. Eu comecei tem 2 meses. Eu vi o Samuel aqui comentando aqui que, pô, só aqui ganhei já uns 15K. Não sei se ele está falando de Google Ads, como que ele está falando. E é isso que, quando você começa, você tem que investir no contador, porque senão vai tomar porrada. E assim, eu fiz um curso, investi, me surpreendi no primeiro mês. Quando eu me surpreendi, eu já liguei e mandei mensagem pro Marcelo. Falei, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, o negócio tá dando certo aqui e a gente tem que regularizar, porque tá vindo tudo, eu tô sujando toda a minha conta aqui, tô misturando nas contas, e o Marcelo, não, a gente vai acertar isso aí. Então, assim, e outras coisas, para convencer, então, na qualidade, gente, vocês têm que estar inteirado com marketing digital. Hoje não tem como. Ainda mais um advogado que está começando, que não tem aquela cara de experiência, que não tem tanta experiência. O Google Ads é o que vai te dar uma constância de cliente, né? Eu sei porque há 2 anos atrás eu não tinha uma constância. Eu falei assim, como que eu vou viver de advocacia? Né? Como que eu vou ter o meu cliente todo dia? E hoje eu tenho um custo com o Google Ads, e aí o Marcelo sabe, eu tenho um custo aí hoje praticamente de 800. Eu vou sempre aumentando mais. Hoje eu já estou investindo em torno de R$1.000 de Google Ads, mas o retorno é bem maior, né? Eu posso falar assim, a gente não tem que esconder, mas você assim, fechar um cliente de, sei lá, de 4 mil, você está na área de família, você fechar um cliente de 4 mil, você já pagou o investimento para 4 meses. Justamente. Então, e foi o que eu achei. Se jogar mesmo, né? Se jogar. Não. Então, eu acho que o custo, como eu estou falando, o custo, o investimento na contabilidade tem que se jogar. Hoje a gente está modernizando o escritório aqui. A primeira coisa que a gente falou, a gente quer gerar valor. Então, pô, vou ter que comprar um MacBook, vou ter que comprar uma água da Voz, vou ter que mudar as cadeiras, vou ter que criar um ambiente em que eu agregue um valor para depois eu poder cobrar meus honorários. Então, quando eu crio um ambiente aqui de valor top e cobro meus honorários aqui, o cara entra aqui falando, caramba, entrei no escritório errado. Porque uma coisa é aquele escritório de porta, onde todo mundo certo. Ele entrou no escritório certo. Porque ele vai ver assim, caramba, entrei num escritório que é absurdo, o cara vai me cobrar um absurdo. Quando você chega, então aqui já dando um macetezinho aí para quem é advogado, porque a gente sabe que a maioria aqui é advogado. Então quando a pessoa entra e fala assim, caramba, eu acho que o cara vai me cobrar, e você cobra X, o cara fala, que isso, sério, eu vou ter todo esse atendimento, tive toda essa recepção, me sentei cheguei aqui num ambiente totalmente
top, e o atendimento top, e isso que eu estou pagando por um serviço top ainda, e tem vários gatilhos, o Marcelo sabe, a gente tem estudado isso junto, e assim, hoje eu estou investindo, então na verdade todo o dinheiro que entra eu estou investindo, praticamente, quase todo. Investindo em você, não tem isso, tá e eu investi, sabe o que é o sensacional, Marcelo? Eu investi R$500 de início no 500, R$600 no Google Ads. Falei, se retornar para mim um honorário de R$1.000, olha só como eu pensei, se retornar um honorário de R$1.000, eu estou feliz. Marcelo, eu vou falar aqui, tem um monte de advogado, pode ver. Eu retornei mais de R$20.000 dentro de um mês. Tá? Então foi um absurdo, e foi quando eu liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, vai ter que me ajudar aqui, senão vai dar ruim aqui na Receita, vai me pegar. E em março está sendo diferente, né? E eu vou te dizer por quê. E aí entra essa questão também do conhecimento da mente, tá? Conhecimento da mente. Isso é atitude mental. Quando você disse assim, ó, eu vou fazer para ver o que vai dar, é uma situação. Mas você percebeu na hora que você entrou no jogo, porque isso é um jogo. Na hora que você entrou no jogo, você fala, pô, cara, aqui só tem tubarão. Se eu não fizer tal coisa, pô, eu vou jogar dinheiro fora. E aí você, opa. Quando você falou, caramba, peraí, eu vou por esse lado aqui, vou me esforçar. Quando você foi, você viu que a coisa, opa, isso aqui faz sentido. Tô vendo clique, tô vendo isso, meu telefone tá tocando. Pô, tô vendo que estão me procurando. Não, caramba, esse negócio faz sentido. E aí você para e pensa e fala, caramba, é assim que eu vou. Então, tudo, é uma prática. É você se jogar e você se permitir. Já vou ter que ter outro pessoal, ou seja, vou ter que ter pessoal. E até isso é uma pergunta boa para colocar aqui, né? E como que fica a sociedade unipessoal e contratação? Qual seria a solução para colaboradores? Isso é uma ótima pergunta também. Porque, veja só, quando você vai conversar com um contador, que ele não é dessa área, que ele não trabalha nesse nicho, ele não vai conhecer ali do Estatuto da Ordem dos Advogados e do regulamento, e tampouco vai conhecer dos provimentos, lá 169, 167, o 170, ele não vai conhecer aquilo que é possível fazer. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz, eu tenho um cliente em Ribeirão Preto, que são 3 advogados, a gente criou 3 sociedades unipessoais, dentro do mesmo escritório. Eles compartilham o espaço e cada um emite uma nota para o outro. Marcelo, desculpa te cortar. Tá vendo ali Ciro Dias? Esse aí é o cara. É esse cara que puxou minha orelha. Esse cara aí que puxou minha orelha. Cara, eu conheço ele. Parabéns, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. É um grande mentor, cara. Um grande mentor. Obrigado aí pela audiência, viu? Fico muito feliz de estar presenteando aí o nosso amigo, Dr. Neemias. E é isso. Quando nós falamos justamente dessa questão, olha lá, bom demais, tamo junto, é isso aí. Tamo junto, será? E aí, o que acontece? Quando a gente fala realmente dessa questão de transformar, quando a gente falou do Clube do Livro, de mostrar estratégia, como que a gente vai ajudar o advogado nesse caminho? Então a gente percebia que no dia a dia, o advogado, ele estava meio que perdido, né? Meio vendido, né? E a gente falou assim, bom, peraí, eu preciso mostrar ferramentas para ele, ferramentas que ele possa realmente crescer como profissional, manter ali o seu escritório vivo, para ver como que ele vai atuar no dia a dia. Quais são as estratégias que ele vai se utilizar para arcar ali com as despesas, por exemplo, do seu escritório, para que ele possa, justamente que a gente vai falar da contratação, como que ele vai fazer? Porque ele precisa de dinheiro. Ele precisa crescer, ele precisa aumentar ali o escritório dele, e conforme ele vai crescendo, vai amadurecendo toda essa amadurecimento profissional, ele vai falando, bom, eu preciso de um dinheiro aqui, porque eu tenho que contratar, para me contratar eu tenho que fazer isso. E aqui eu já dou algumas dicas. Por exemplo, se utiliza-se muito a parceria entre sociedades. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo nível. Nível o quê? Eu pago 4,5, você paga 4,5, todo mundo paga 4,5, não onera para ninguém, todo mundo tem um bom preço e a gente se conversa. Por quê? Porque eu tenho ali um previdenciarista, eu tenho um de família, eu tenho um trabalhista, enfim, escritórios vão contendo ali. É como o Instagram agora proporcionou, live com 4 telas. Né? Significa o seguinte, a tua audiência, a minha audiência, a audiência do outro colega, a outra do outro colega. Você soma tudo e proporciona para todo mundo. É ali a teoria do ganha-ganha. Sabe a teoria do elástico? É o ganha-ganha. E aí é a mentalidade do Facebook, é a mentalidade do Instagram, por ser ali acoplado dentro do grupo.
E isso é o que a gente faz. Então, primeiro, sociedade unipessoal, está no mesmo nível. Não, mas Marcelo, eu não tenho condições ainda de fazer parcerias com sociedades, ou talvez eu, do outro lado, não tenho. Eu tenho um advogado associado. Opa! Então, você tem que ter um contrato com o advogado associado, também com a sociedade é assim. Esse contrato ele tem que ser registrado na OAB, tá? Por quê? Principalmente se tratando do advogado autônomo. Mas quem milita na área trabalhista sabe que tem uma palavrinha que se chama assim, pejotização. Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar nisso, tá? Pejotização é o quê? É a forma de fraudar a relação do vínculo do emprego. Então, às vezes, você disfarça isso com uma pessoa jurídica, mas na prática você é subordinado, na prática você faz horário, na prática você recebe salário, na prática você é ali um empregado nato. Então, quer dizer, não faz muito sentido se eu só tenho uma pessoa jurídica para desconstituir um dos elementos que nós falamos que é a respeito do reconhecimento do vínculo empregatício, que é a qualidade de pessoa física. Então, isso cai por terra. Quando você está falando com advogado associado, isso é muito maior, porque ele é um advogado autônomo. E aí, ao autônomo, ele tem uma lei específica. E nesta lei, precisa-se entender que ele tem ali autonomia, o que a gente chama de alteridade. Então, é importante que ele preste o serviço da forma dele, sem a subordinação. Porque a subordinação pode ter aquela subordinação empresarial, que é do poder diretivo. Essa não tem como escapar. Mas é aquela subordinação de você ficar controlando o serviço. E outra, ficar colocando o advogado ali a horários. Né? Você tem que estabelecer que dentro daquele pacto de horário tem que entregar aquele serviço. E a gente orienta, faz os contratos aqui no escritório e registra isso na OAB. Mas não basta só fazer o contrato. Não sabia que tinha que registrar, não, Marcelo. Não sabia que tinha que registrar, não. Tem que registrar. E esse associado precisa da unipessoal também, né? Justamente também. Ele pode ser com a unipessoal, aí vira duas pessoas jurídicas, né? Aí não tem aquela questão da retenção do RPA, porque se for o advogado associado com a sua sociedade, quando você for pagar para ele aquilo que você contratou por participação, por tarefa, enfim, você tem que emitir um RPA, uma folha de pagamento, que é um recibo de prestação de serviço autônomo, aonde você vai reter os 5% do ISS, os 20% da contribuição previdenciária, e se tiver incidência de imposto de renda, você vai reter o imposto de renda. Quer dizer, para o advogado passa a não ser vantajoso. Por isso que a gente diz, faz uma sociedade unipessoal, porque quando você for fazer a parceria com o teu colega que também tem uma sociedade, você vai emitir, quanto que é o meu serviço? Eu cobrei 5 mil, você emite uma nota de 5 mil, você sabe que você vai pagar 4,5% e acabou. E ele vai te pagar lá os 5 mil e pronto. Né? E fica menor, você fica com dinheiro no bolso, ao invés de você ter um sócio ali oculto. Então a gente traz essa informação, mas olha, outra expertise que a gente fala, não é que eu estou valorizando o meu trabalho, mas com todo respeito, eu faço, cara, eu me debruço, então eu tenho que falar isso. Eu não vejo nada de errado nisso. E ali, o que acontece? Esse estudo meu me permitiu dizer assim para o advogado, olha só, se você tiver sociedade, ok. Agora imagina o seguinte, você vai registrar na OAB, muitas vezes o contador não vai saber te explicar isso. Quando você vivencia isso, a gente sabe explicar. Isso dá validade jurídica, evita ali as ações trabalhistas, de um modo geral. Ela cria um obstáculo para isso. Se você, qualquer advogado que acessar o judiciário, aciona o judiciário do TRT aí da região do Rio de Janeiro, procura saber sobre processo trabalhista na jurisprudência sobre advogados. Você vai ver que tem um monte, principalmente aquelas grandes bancas que não respeitam. Quer dizer, existe. Primeiro, porque o advogado, tá, que tem vínculo empregatício, que é a outra modalidade que eu vou falar, quando ele é associado, você registra na OAB para dar publicidade. Não quer dizer que o ato perfeito ele ocorre com a publicidade. Não. Mesmo que você não tenha um contrato, se você está fazendo de forma regular, está correto. Você pode ter ali uma penalização por você não ter feito ali o ato perfeito. Ou seja, ter ali uma penalização porque você deixou de registrar o ato na OAB. Então você tem uma multa, sei lá, alguma coisa do gênero. Tá? Até agora eu não vi acontecer, mas eu acho que é passível.
Agora, dizer que a relação trabalhista, ela se forma pela ausência do contrato, aí não. Né? Aí não. O que a gente tem é a primazia da realidade na Justiça do Trabalho. Né? Beleza. E, por fim, nós temos a qualidade do advogado seletista, que é aquele empregado. Essa é a última opção. Por quê? Primeiro que ela é custosa, porque é seletista. E o advogado, ele não vai cobrar um valor barato. Ele tem o seu preço. Outra, ele tem que trabalhar em regra. 4 horas. Está no estatuto. 4 horas. Detalhe. Esse advogado trabalha 4 horas, você pode estender, através de um dispositivo que tem no nosso regulamento, no nosso estatuto, que é a dedicação exclusiva. E aí você pode fazer um contrato com ele com 40 horas semanais. Tá? E 200 horas mensais. E aí você vai pagar aquele ordenado para ele como seletista. Aí férias, 13º, fundo de garantia, vida normal. Só que ele trabalha com 8 horas. Tem o teu contrato registrado na OAB? Tem. Aí isso já é obrigatório. Para dedicação exclusiva é obrigatório. Então, às vezes eu prefiro, porque o advogado associado... Primeiro, outro detalhe. O advogado associado, ele participa comigo no lucros da empresa, nos honorários de sucumbência da empresa? Sim. Isso está no estatuto, parágrafo único, acho que é do 17 ou 19, artigo do estatuto. Quer dizer, então, isso eu estou falando de São Paulo, tá? Cada regimento, né? Cada estatuto, pode ser que na tua região tenha um regimento que traga outro artigo, né? Mas, assim, o regulamento, perdão. No regulamento, pode ser que tenha. Mas, no geral, é isso. É o que a gente trabalha no nacional. Mas pode ser que tenha alguma coisa particular dentro do regimento interno da OAB da região, tá? Cada município tem uma realidade, cada seção, subseção também tem uma realidade e segue ali a seccional, né? Mas percebe? Então, assim, a gente pode contribuir em muitas coisas, mas não pode ficar também só nessa questão de, vou tributar, vou reduzir. Não é só preço. A gente precisa pensar que a gente tem que causar um bem-estar, e esse é o 4º elemento que a gente está trabalhando, começando a trabalhar agora, e você sabe do que eu estou dizendo, e isso quem falou muito para nós foi o Cuenca, que se a gente utilizar, assim, de alguns mecanismos... Pessoal, vocês advogados, prestem atenção no que eu vou falar, porque isso faz muito... Até levantei da cadeira aqui. Faz muito sentido o que eu vou falar para vocês. Muitos advogados têm o foco no cliente. Ou seja, ele vê o cliente como um ativo. Tudo bem, ele pode até ser um ativo. Mas o teu foco tem que estar do cliente. Qual é a expectativa do seu cliente? Quais são os anseios do seu cliente? O que ele quer alcançar? É isso que você precisa ajudá-lo a conquistar. E ele vai ser muito grato para você se você tiver essa postura de humanizar e fidelizar esse cliente. E é nesse passo a passo. Você tem que proporcionar para ele um bem-estar, algo que, como o doutor disse ali, dentro do seu escritório, ou seja, na esfera virtual, no seu atendimento, um bem-estar que ele se sinta confortável, ele se sinta acolhido. Isso não pode ser um blá blá blá. Você tem que trabalhar a mentalidade dos seus colaboradores para que eles façam isso também. Porque isso é difícil. É difícil o colaborador também ter essa mentalidade. Mas isso não quer dizer que ele está certo ou está errado. Não é isso. É que a gente tem que trabalhar isso. Então, quando você proporciona um bem-estar e você caminha com o teu cliente durante aquela jornada, ou seja, o antes, o durante e o depois. No propósito que nós estamos do livro, tá? De estratégia, que é um livro muito simples de ler, da Camila Berni, chama Gestão de Escritório de Advocacia. A gente tem uma proposta no Clube do Livro, que a gente lê determinados capítulos durante segunda a sextas-feiras, e no final de semana, quando oportuno, a gente se reúne para debater ali os feedbacks, compartilhar ali os resultados dos exercícios e aplicar ações. Uma das nossas ações foi o quê? Listar ali a nossa carteira de clientes inativos, para que a gente se reúna agora na próxima reunião, para falar como iremos fazer um novo contato com o nosso cliente. Então você tem aquele cliente que antes você angariou, trabalhou,
né? Você foi e fechou o contrato com ele, trabalhou no processo dele e depois terminou, ganhou e você esqueceu ele. Tem advogados que falam com o cliente 2, 3 vezes só. Na hora de fechar o contrato, às vezes ali alguma coisa da citação, e na audiência. Tá errado, cara. Marcelo, é muita troca de experiência, né? A gente tem uma troca de experiência aí, o que o colega pratica, cada um tem um insight legal, né? E eu até contribuí lá, e para essa questão do encantamento, hoje eu tenho até trabalhado muito com os 5 sentidos, né? Eu estava lendo sobre a questão, praticado o Sexy Canva, né? Não sei se tu conhece, sensacional também, os 5 sentidos. Então hoje eu tenho visto mais a questão do visual, a questão do tato, ou seja, as cadeiras, né? Até encomendei umas cadeiras novas aqui para o escritório, né? A questão do ambiente, a sonorização, porque eu estou pensando na sonorização, o olfato, né? Ou seja, o olfato, então tudo isso cria um ambiente, né? Então quanto mais você consegue atingir ali os 5 sentidos. Então assim, hoje aqui no escritório a gente está pensando em criar valor, agregar valor nesse sentido, até para a questão do encantamento, porque isso vai ter uma repercussão nos seus honorários. Não adianta também você só investir no Google Ads, a pessoa chega aqui, ou seja, o Google Ads ele vai quebrar aquele caminho daquele carinha que a gente pagava, que não podia, né? A gente não vou nem pode ir, a gente viu alguns colegas pagando. O panfleteiro, né? O panfleteiro. O Google Ads ele ajuda nisso aí, quebra uma barreira, né? E a gente consegue, só que a questão de converter, né? Tem a ver com o nosso trabalho. Por exemplo, eu digo por mim, eu sou tímido, tá? Advogado não pode ser tímido. Não, eu era muito de para vender. Para vender, para mim, a Gabriela até ri aqui. Porque a Gabi no telefone vende agora para eu vender. Porque eu trabalhei onde? Eu fiquei 7 anos na defensoria. Eu não precisava cobrar ninguém, sabe? Então eu fazia muita ação, mas eu não precisava cobrar. Já estava ali, eu tinha que... Isso, eu aprendi muita coisa, mas também isso me deu uma segurada e me trouxe um atraso na questão da venda, na questão do comportamento para atrair o cliente, o que você fala, né, como se portar. E aí hoje, e a gente agora está estudando muito vendas, né? Hoje a Gabi, vender consulta, eu falei para você, caramba, Marcelão, vendi consulta aqui, consulta presencial 350, consulta 200, consulta para quem tem renda abaixo de né, tipo nível defensoria, eu vendo consulta, até existe um nicho, uma classe ali que tem condição de pagar e de fazer, então, e eu achava que eu não conseguia vender. Eu falei, eles até valorizam, né? Até valorizam. É outro nível, tá? O pessoal às vezes vem de longe, paga a consulta. A única coisa que eu não estou fazendo que eu achei interessante é essa questão de gravar, né? Mas como eu lido muito com família, com direito de família, e essa parte da lei geral, né? Eu tenho que tomar cuidado. É um perrengue, então a gente toma muito cuidado na questão de gravar, né? Até porque eu não estou nesse nível aí da lei geral de proteção, tem que me adequar, que daqui a pouco também é outra coisa que a gente tem que estar tem aprendido, né? Muito com o CRC, né? O CRC tem ajudado a gente bastante, e o Sebrae também. O Sebrae tem ajudado, porque assim, não era para ter sido aprovado agora, né? Foi meio que precoce, e aí todo mundo tem que se virar. Hoje você usa o quê? Nuvem? Hoje eu uso o quê? Google, hoje tu usa o quê? Microsoft, porque a gente tem que trabalhar realmente com fontes seguras, até para que a gente possa dizer isso para o cliente, qual que é a sua nuvem? A Microsoft, né? Então, Microsoft, então eu sei que ele está pagando um pouco mais caro, mas percebe? Isso é importante. Então você está trabalhando com OneDrive, é isso? Isso, não, eu tenho um SharePoint. SharePoint. Dentro do Office, né, eu tenho uma plataforma que chama SharePoint. Que é voltada para isso, né? Voltada para isso. Toda a comunicação ela é feita realmente em tempo real, né? E isso tem permitido para a gente desenvolver um bom trabalho. Otimiza o tempo também, né? Otimiza o tempo. Isso, e é uma plataforma simples, viu? Até porque, assim, eu já cotei outras. Mas não adianta você ter uma Ferrari na mão, sendo que a tua mentalidade ainda sei lá, não é de um Fusca, mas também, não chega ainda a uma Ferrari. Então você vai ter uma série de ferramentas que você não vai saber, e outras, você tem que pensar no teu cliente também. Como que vai ser a experiência dele? Então, se você pensa também em algo que vai causar ali um certo desconforto, ele não vai fazer e não vai ser volátil para você. Então, ele não vai se comunicar. Tem que ser simples para ele. Tem que ser simples. É que nem emitir nota. Eu pego na mão do cliente e falo o seguinte,
abriu sua empresa, a gente vai tirar a primeira nota. Espera aqui que eu vou pegar e vou tirar a nota com você. Vamos fazer um acesso remoto na sua máquina aqui pelo Ndesk ou Skype. Vou fazer aqui com você. Tirar. Aí o cara, é só isso? É, só isso. Pô, eu assim, aqui, eu lendo o manualzinho aqui, ó, para emitir nota, eu tava aqui assim, lendo o manualzinho. Cara, você já dá logo como se diz, já o caminho das pedras e fala, meu, é isso daí. Não, então, percebe, e às vezes entrega até mais, né, Marcelo? Aqui, uma vez você viu um cliente aqui, isso aí. O cara veio aqui, preciso disso. Falei, ó, toma aqui uma procuração particular para você, você faz isso. Entreguei para ele modelo tudo. O cara nem fez, eu falei, cara, isso, cara. Que aí o cara fica, né, depois, e até fechar a consulta depois, mas ou seja, entrega mais. Gera valor. Aqui, se ele não fechar com você, ele vai te indicar alguém, porque ele teve uma boa experiência, ele vai te indicar alguém. E esse alguém vai falar, olha, eu vim indicado por fulano de tal. Isso é gratificante, né, Marcelo? A gente manda aqui depois, eu não sei como que os advogados... Eu não tinha controle nenhum, o Cirão me deu bronca. Botei um CRM aqui, então passou um mês, eu vejo um monte de gente que não fechou comigo, nem nada, eu mando a mensagem falando, e aí, tudo bem? Bom dia. E aí, como é que estão as coisas? Conseguiu resolver? Tá tudo... Que aí o cara fala, caramba, ele lembrou de mim. Ah, não, já resolvi com todo... Pô, beleza, ó, qualquer coisa, se precisar de uma dúvida jurídica, vem aqui falar com a gente. Não tem problema não, pode falar, não tem problema. Aí o cara fica, caramba. E você vai martelando para ele não te esquecer, né? A gente conversou sobre isso, né? A gente conversou sobre do relatório, né? Que eu falava assim, pô, meu software manda o relatório. Eu não. Eu pego aquele relatório todo complicado. A Gabriela que tem um trabalho de deixar aquele relatório resumido com um linguajar, né, acessível, e ainda assim, quando eu envio, porque olha só, não sei se o Paulo conhece, mas eles ensinam muito assim, ó, o Sobral, eu falei assim, eu separo um dia para olhar o meu Instagram e tento responder todo mundo ali, tete a tete. X, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer diferente, eu não tenho que enviar o relatório, então olha só, todo final de semana eu listo ali, final de semana sexta, eu listo um momento em que eu vou pegar os relatórios, eu vou enviar os relatórios e vou falar, ó, vou ligar para você 5 minutinhos, eu mesmo ligo pessoalmente e começo a falar, ó, isso está acontecendo, o cara assim, que isso? O senhor ligou para mim, poxa, caramba, que não sei o que, ninguém nunca fez isso quando foi atendido para advogado, poxa, valeu mesmo, brigadão, que não sei o que, aí tu vê a emoção, o cara se sente, né? E, pô, isso faz muita diferença. Muita diferença. Faz. Uma outra dica legal que eu aprendi também é gravar. De repente você gravar um vídeo assim e falar, tudo bem, meu querido? Olha, eu sei que você deve estar realmente atarefado, mas eu vou fazer um vídeo aqui, ó, de menos de 1 minuto para você, só para dar um feedback aqui sobre o teu processo, o andamento dele, e eu te ligo logo que possível, ok? Pum, eu mando, mas aí eu vou lá e ligo. O cara fala, pô, meu contador, às vezes ele tá na roda de amigos, né? Não, tem que ligar, né? Tu não vai falar uma coisa e não vai cumprir, né? Tem que cumprir, né? Às vezes ele tá na roda de amigos tomando uma cervejinha, às vezes tá num restaurante, vai jantar, se encontra e tal. E aí o pessoal sempre brinca, fala, pô, o Marcelão tem hora que ele me liga, minha mulher fica com ciúmes. Eu falei, sai pra lá, amigo. Eu ligo pra te dar atenção. Não vem com brincadeira, não, né? E a gente brinca, eu falo, pô, minha mulher fica com ciúmes, acho que a gente tá jogando papo fora. Não. É essa entrega. E esse pensamento onde você está, viu, pessoal? Quem está aqui, realmente essa audiência, está ouvindo aí realmente o depoimento ali do Dr. Neemias. Essa é a realidade, essa é a mudança de mindset, a mudança de chave. Tem um livro que é muito bacana, que é da Carol Dweck, tá? Ela é uma PhD em psicologia. Ela criou um estudo pronto sobre mindset, que é a mudança de mentalidade. Vale muito a pena ler, muito a pena ler. E ali, acompanhando para concluir esse tema, quando nós falamos de transformar a vida dos advogados, além de você falar de toda aquela carga tributária, de tudo aquilo que você tem que falar, que é a parte técnica, e que acaba sendo maçante e chato, você fala dessa assessoria, dessa consultoria por 90 dias. Você fala também dessa questão do Clube do Livro, que ajuda a pessoa a despertar o interesse e ela não se vê sozinha, vendida, e fala, pô, cara, eu vou compartilhar com outros colegas estratégicos, eu vou listar o nome, o telefone, o e-mail dos meus clientes que eu já trabalhei e vou tentar reativar, porque isso vai ser bom para mim. E aí vem o primeiro princípio nosso, que é o primeiro pilar, né? O primeiro pilar é a atitude mental. Pô, gostei da ideia, aceitei, vai ser boa para mim. Então, quando você tem esse pensamento que vai ser bom para você, isso é ótimo. Ontem eu estava fazendo um exercício, que é como se diz, da hipnoterapia, tentando me imaginar assim, ó. Imagina eu, daqui 1 ano, com 200 clientes.
Imagina são coisas meio surreal. Mas eu estou dizendo para minha mente que é esse o pensamento positivo que eu quero ter. Isso nós chamamos de declarações. Né? E tem muita gente que fala, isso é muito tititi, muito blá blá blá, muito blogueiro. Bom, é só olhar minha vida e ver para onde eu estou caminhando. Eu acho que ali está a resposta. Né? A gente diz o que a gente é. Não dá para ser diferente. Então, agora, por exemplo, no nosso último estudo, que é o que a gente está trabalhando, com o Paulo Cuenca, a gente já vinha acompanhando o Vinagre, José Vinagre, o Pedro Sobral, o Natanael, enfim, o Érico Rocha, já tem pessoas nessa área. A gente já vem trabalhando essa mentalidade, o João Jota, o Pablo Marçal, enfim. Isso, então, tem pessoas aí, o Paulo Vieira, também da Febracis, caras aí feras, só feras que a gente se alimenta, né? Quem vê meu Instagram, pessoal, para quem que não me segue ainda, vai lá no meu perfil do Instagram, @MarceloGomide, me segue lá, eu tenho muito material legal, conteúdo realmente de relevância que vai poder te ajudar aí no dia a dia. Só vai lá, me siga, que a gente estamos junto lá, beleza? E pode me chamar no direct, a gente vai trocar uma ideia. E lá no meu Instagram, eu só sigo pessoas, basicamente, que realmente eu quero que o meu feed, eu role realmente o meu feed com informações precisas, informações que eu preciso, como se diz, me debruçar e beber dessa fonte. Né? E o Paulo Cuenca falou uma coisa, imagine, por exemplo, por que a Nike é a Nike, né? Então, quando a gente olha, e é isso que a gente tem que ter para o nosso cliente, proporcionar para ele experiência. Então o foco não é no cliente, é do cliente. Qual a expectativa dele? E trabalhar. Resolveu a expectativa, vai gerar outra, vamos trabalhar outra. E assim, sempre proporcionando e se colocando à disposição a resolver. Se você olhar a Nike, hoje, a Nike, quando você vai comprar um produto da Nike, você compra o quê? Você compra aquela imagem de movimentação, de esporte, just win. Né? Ou seja, é aquela coisa de movimentar. Se você compra, por exemplo, Coca-Cola, você não compra o produto Coca-Cola, você compra aquela imagem de família, família reunida aos domingos, você compra o quê? Felicidade. Se você comprar, se você, por exemplo, ir lá na Starbucks, pedir um café, o que você compra? Agilidade, você compra um público diferenciado, você compra aquela pessoa que está focada. É isso que a imagem vende. Não é propriamente o café é bom, né? Mas você vende essa experiência. E é isso que a advocacia, os advogados precisam entender, que a cada dia é despejado no mercado uma quantidade ali significativa de advogados e que muitos deles saem despreparados. Então a concorrência começa a ficar desleal. Um outro ponto importante, essas grandes bancas de advocacia, elas estão aplicando ali todo o seu trabalho em software de jurimetria. Quem conhece jurimetria sabe, o software faz tudo, ele combina todas as informações dos tribunais, ele já te traz a petição própria para aquilo, tá? Em São Paulo isso aí tá em São Paulo isso tá, porque eu já vi alguns forte aqui para mim, mas ainda não tá atendendo aqui o TJRJ, pelo menos os que eu pesquisei, mas aí em São Paulo tá pegando bastante. São Paulo, eu faço Rio, no dedo, Rio não, Brasília. Aqui eu faço no dedo, procuro a jurisprudência daquele juiz ali, e geralmente quando tem algumas ações de consumidor fora da minha área, eu falo assim, juiz, isso e tal, mas, pô, tô esperando chegar aqui, né? Não, essa jurisprudência é um software que, quer dizer, ele tem todas as informações e ele sabe como cada tribunal julga. Ele tem todas essas informações. É um aplicativo caro, mas por isso que está lá nas grandes bancas. E o que elas fazem com isso? Quando ela investiu nisso, certamente, sei lá, se ela tinha 300 advogados, a gente tem aqui um grande escritório que dispensou, assim, por exemplo, 80 funcionários, 80 advogados de uma vez. Esses advogados entraram o quê? Para concorrência aqui, cara. Era tudo trabalhador. Você acha que o cara fala, pô, vou ver da onde? E aí o cara teve que se aventurar, precisa trabalhar. Por quê? Porque um software tirou ele do mercado. Então, percebe, pessoal? E assim, eu queria pedir a permissão de vocês de falar uma coisa muito importante, tá? Vocês me permitem, pessoal? Eu falo para danar, né, cara? E a gente passou todo o horário, né? Passou mesmo, passamos do horário. Pessoal, dia 24 de março, não essa próxima quarta-feira, a outra quarta-feira, às 14 horas, na plataforma do Zoom, eu estarei fazendo uma masterclass
falando sobre contabilidade para advogados. E lá o meu foco vai ser na transição do advogado autônomo e com a ênfase, tá, ali na declaração de imposto de renda pessoa física. Eu quero trabalhar a tela com vocês, a gente vai trabalhar uma parte mais técnica, mostrando ali ponto a ponto. Eu fiz uma aula ontem, hoje é terça, né, segunda-feira, no YouTube. Eu até mostrei ali um cálculo do imposto de renda e mostrei a alíquota efetiva de 14%. Eu vou trazer essa informação de uma maneira bem simplificada para que vocês entendam o momento que vocês estão vivendo. Então, assim, se fizer sentido para vocês, lá no meu Instagram, na bio, tem um grupo de WhatsApp. Entra lá, tá? A gente está se comunicando sobre outros assuntos também, mas semana que vem a gente vai fazer um tratamento exclusivo para esse aulão. Olha, é o terceiro ou quarto que nós fizemos, e realmente mudou muito a vida de advogados, tá? Fora isso, todas as semanas, segunda e terças-feiras, eu estou 8h30 na segunda no canal do YouTube, Contador dos Advogados. Se fizer sentido, se inscreve lá. Lá eu faço aula com a lousa, mostrando algumas coisas interessantes. E na terça-feira eu estou no Instagram tirando dúvidas sobre essa aula. E depois, durante a semana, eu estou nas redes sociais, estou aí, faço live ali, live cá, às vezes eu faço o desafio de 21 dias, e a gente vai sempre trabalhando o quê? O trabalho realmente da parte técnica, o trabalho de assessoria e consultoria, o trabalho realmente de estratégia, gestão de escritório, e agora essa questão do bem-estar, da boa vivência, do conforto que o cliente tem que ter dentro do nosso escritório. A gente vende para o nosso cliente valores, então a gente precisa agregar valores na vida do advogado. E esse é o nosso objetivo, Então, se faz sentido para vocês, pessoal, então me acompanhem aí nas redes sociais, me siga no Instagram, @MarceloGomide. Para o meu público que também tem aí, siga o Dr. Neemias. Dr. Neemias, como que está o seu Instagram? Diz aí para nós. Tá, @pena.neemias. Meu Instagram é meio, né? Eu tô para investir um pouquinho mais no meu Instagram, né? Eu tô mais no Google Ads, mas, gente, pode seguir lá. E o que eu tenho a falar aí, Marcelão é o cara. Participem aí, porque depois vai ficar difícil de encontrar o número dele do WhatsApp, hein? Entra nesse grupo. Não aí. Vai encontrar. Não encontro. A única maneira de você me encontrar é pelo direct, cara. É a única maneira. Isso aí é proposital. Você não vai ver meu número de telefone em lugar nenhum, eu não libero, e realmente eu quero pessoas que estejam engajadas comigo, porque eu quero aprender com vocês, quero crescer. Eu, esses dias atrás, estava conversando com o Dr. Douglas, e eu fiquei muito satisfeito de uma ação de inventário que eu estou trabalhando. Eu tive a oportunidade de trocar feedbacks com ele, e eu troquei também com o desembargador Maurício, a Mauri, que é da parte civil, o Maurício é da parte criminal. São os meus clientes aqui do escritório, né? São meus clientes, eu cuido também do... detalhe, pessoal, eu sou advogado, ou melhor, eu sou contador do advogado 10X, tá? Do professor Cristiano. Então, a sociedade dele também é o nosso cliente. Então, dia 23, um dia que antecede a nossa Masterclass, eu vou fazer uma live com o professor Cristiano. Eu sou professor da casa, eu sou contador deles, e outra, eu sou palestrante deles. Então, nos eventos presenciais agora, nós estamos à distância, eu palestro. E quem quiser me ver lá, vai conversar comigo, a gente vai brincar, vai falar ali muita coisa, sempre pensando o seguinte: eu preciso agregar valor na vida de vocês. E vocês precisam agregar valor na minha vida. E aí a gente vai fazendo essa corrente do ganha-ganha, da teoria do remo, aprendeu, põe em prática, aprendeu, põe em prática, e é isso aí. Olha, excelente live, a gente teve um problema no início, mas eu digo que tudo que tem que ter um sabor especial é justamente porque as coisas tornam-se difíceis. A audiência, eu agradeço, sou realmente imensamente grato por cada um de vocês que estiveram aí conosco e se manteram conosco. E, doutor, deixo a palavra para você finalizar e desejo a todos aí uma semana excelente. Também desejo a todos uma semana excelente. Gente, não percam, tá? Essas lives aí com o Marcelão. Você que está iniciando ou que já está mais avançado aí, é uma experiência incrível, né? Que aqui o escritório está passando. E
um crescimento em outras áreas, né? Na verdade, o Marcelo é um grande investidor e apostador aqui, né, no nosso trabalho, né? Então, nada melhor do que um contador e um advogado aqui, um amigo, né? Então, vamos gente, investir, vamos vão aprender. investir, vão aprender, segue lá e o que precisar aqui, Marcelão, estou aqui para agregar aí no teu projeto e eu agradeço muito aí pela oportunidade de estar falando aqui. E a gente ainda vai conversar mais vezes, tem um clube ali domingo, né? Tem o nosso domingo tem o clube. E brigadão. Ali algumas páginas assim, estou fazendo aí alguns trabalhos, inclusive no SharePoint, eu criei uma parte lá que é realmente ali a missão da empresa, visão, valores. Eu até dei uma repaginada ali nas informações, porque é importante, né? O nosso propósito é transformar advogados, né? A vida dos advogados. Então, para transformar, a gente precisa ter essa atitude aqui. Essa atitude e atitude no dia a dia, né? Não pode acabar aqui, nas redes sociais. Tem que ser na mão dada. Quem me conhece, eu não preciso falar. Vai perceber que eu pego na mão mesmo e eu cobro. Tem hora que os caras falam, pô, esse tio é chato, meu. Não, eu sou chato mesmo, cara. Mas eu sou chato porque eu quero o teu bem, também quero o meu, e aí vamos juntar. Ninguém tá brincando de negócio. Quem tá brincando realmente, estamos trabalhando e falando coisa séria, né? Então isso faz muito sentido. Pessoal, e tratando-se de direito de família, lembre-se aí, é do 10.240, deixa eu ver isso aqui, é 10.240, isso que ele falou que é um pouco mais, de ações. Ele é da Defensoria Pública. Ó, Cristiano, se você estiver por aí, o Cristiano está fazendo live. Ó, você tem um concorrente aí, hein, Cristiano, porque o Cristiano trabalha na área de família. Então, não sei se o professor Cristiano não deve estar, que ele está com a live lá com o desembargador, eles estão no lançamento lá do curso. E o que acontece? Certamente, ou o professor Felipe também, que é da casa, né? Ó, concorrente aí, 10.240 ações, cara, só na área de família, é muito perrengue. Jamais, concorrência cara, jamais, é tudo, né? É tudo uma família, né? Aqui todo mundo segue, né? Isso aí é uma área gostosa, mas... Não, essa é uma área boa pra caramba, mas eu tô fora. Não, eu vou nichar, tô aprendendo contigo, vou nichar. Quero pegar família voltada para homens, né? Então a gente vai ter... Sim. Homens, você me falou isso aí. Então, aí faz o seguinte. Começar o Instagram vai ir nessa vertente. Né? A gente fez uma pesquisa aí, aqui, ainda mais aqui na região da Baixada, e a gente vai estar caindo para dentro dessa... É um subnicho, né? Isso, um subnicho com qualidade, porque também tem um grande potencial de pagamento, de um pagamento mais justo, mais congruente com o trabalho, valoriza mais, porque normalmente a mulher, ela acaba sendo uma parte mais fragilizada, né? E aí você acaba trabalhando, muitas vezes, por êxito, né? Enfim, ela acaba tendo esse... E também, não é legal. Tem essa vertente, a gente tem a vertente também que, às vezes, o homem ele quer ser atendido por um advogado homem. E, às vezes, por exemplo, e a Gabriela aqui está pensando nisso da advocacia de família para a mulher, porque a mulher, às vezes, se sente mais confortável de contar algumas coisas. Isso, contar para a mulher, né? Além do ambiente, a gente quer que a pessoa se sinta 100% confortável aqui, né? Então, eu acho que isso flui, tem uma resposta positiva aí, ainda mais a ponto de Google Ads. E é por aí. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo aqui, que pode ser uma grande dica para você. Quando eu quero, tem algum assunto que chama atenção e a gente quer testar como isso funciona, eu costumo normalmente, às vezes eu uso um e-book, eu uso, sei lá, algumas aulas gravadas, e aí eu tenho o Lead Lovers, tá? Dentro dessa plataforma do Lead Lover, eu tenho disparo de e-mails que eu faço as páginas de captura, né? Então eu levo ou a pessoa para o WhatsApp, eu levo para o meu site, e automaticamente, quando ela baixa um documento, sei lá, um e-book gratuito, eu crio algumas perguntinhas chaves sobre aquele tema para ela me responder. Então, automaticamente, quando ela me responde, eu tenho ideia a ideia exata do que aquele público está querendo, para saber se aquela ideia que eu tive realmente corresponde. Se for positivo, falou, opa, legal, então vou começar a trabalhar aqui, vou estudar esse nicho, né? Então, aí o Lead Lovers, ele tem o que eles chamam de, como que posso dizer, é uma caixa, né? Eu até esqueci o nome do coisa, não é caixa, tem um nome. E aí você, dentro dessa caixinha, você tem todos os e-mails que aquelas pessoas baixaram, clicaram, fizeram o download, e aí você consegue dividir em 3 etapas. Aquela pessoa que se interessou,
aquela pessoa que respondeu, aquela pessoa que clicou e baixou ali o seu material. Isso aí é uma grande dica também para o advogado ter ideia do que ele está fazendo. Às vezes o advogado, quando ele está numa área, sei lá, está trabalhando numa área e vai falar assim, pô, meu, não estou tendo clientes, não está tendo muitos resultados e tal. Talvez porque ele não nichou ali o público dele. Então, fica aí a ideia, às vezes você tem um bom material, que a gente falou do Dr. Fernando, que conhece muito da área de licitação, né? Ele conhece os dois lados, né? Eu até falei, olha, eu vou passar o contato, eu até comentei isso com ele, né? E às vezes eu falei para ele, meu, faz um e-book nesse sentido aí, sente aí, porque eu tenho certeza que tem muitos advogados que iriam ingressar nessa área ou estão precisando de ajuda. Entendi. Estou precisando de ajuda. Então é essa troca aí. Mas isso aí, pessoal, se a gente for ficar conversando aqui, ainda bem que o Instagram não derrubou a gente, né? Não derrubou, deixou a gente. Verdade. Então significa que o papo estava bom. Doutor Neemias, muito obrigado. Novamente, olha, imensamente grato pela sua participação, por ter aceitado o meu convite de pronto. Eu sou imensamente grato. Toda a equipe da LM é grata por você. E isso realmente traz muita satisfação para nós. A sua esposa também, a gratidão por ela aí, que eu vi que ela encampou aí todo um trabalho por trás disso. E conte comigo, tá? Conte comigo. O que precisar, eu estou à inteira disposição. Beleza? Eu vou deixar salva a live, pessoal, e depois de uma semana a gente vai tirar ela do ar, tá? Como eu tenho combinado já com o pessoal. E vamos, pessoal, dá pra gente tirar um print aí, ó. Tira um print aí e marca a gente aí nas redes sociais, @Marcelo Gomide e Pena. Qual que é o seu Instagram? Escutou? @Pena.Neemias. Beleza. Pessoal, dá um print aí, marca a gente no story, beleza? Abração para vocês, ó.